E agora o Mulher.com fala sobre saúde, um assunto que semana passada deu bastante repercussão. Que bom que vocês gostaram! Óleo de coco. E quem esclarece as dúvidas que chegaram é a nutricionista Pérola Ribaldo. Tudo bem, Tudo Pérola? bom, Mais uma vez, Tati? obrigada pela presença. Obrigada. Pérola, muitas perguntas já chegaram, já estou com algumas participações pelas redes sociais, o pessoal mandou e-mail e muita gente questionou sobre o óleo de coco. Nós citamos alguns benefícios na semana passada, Sim. vamos falar deles também hoje, outros que não deram tempo de ser citados. E muita gente questionou, Tati, vocês falaram muito do óleo de coco extra virgem, mas como que eu sei que é extra virgem, se não é extra virgem? Qual que é a diferença? Existem muitos tipos? Então, na verdade, Tati, funciona assim. O óleo de coco, o extra virgem é só extra virgem, não tem variação, extra virgem de um jeito, extra virgem do outro. E se não for extra virgem, ele vai ser o convencional ou virgem, que a diferença está na forma de obtenção desse óleo de coco. Então, o coco, ele tem uma porção gordurosa nele, então ele tem uma gordura que equivale a uma parte muito pequena desse coco. Então, quando você espreme a polpa do coco, você consegue obter um pouquinho de óleo. A questão é a forma com que eu faço essa obtenção. Então, se eu quiser tirar o óleo de coco melhor, o óleo de coco mais benéfico, mais rico em princípios ativos, eu vou somente espremer essa polpa e deixar drenar o óleo que sair. Só que a polpa que sobrou, ela continua tendo óleo, só que é um óleo que espremendo eu não consigo tirar mais. Então, o que a indústria acaba fazendo? Acaba usando processos físicos, então aquecimento, alta temperatura em especial, né? Ou alguns produtos químicos, especialmente o álcool, que ajuda a puxar esse óleo. Só que, Tati, a hora que eu aqueço essa polpa desse coco, ou a hora que eu acrescento, adiciono a ele algum químico, eu acabo perdendo alguns dos benefícios dele. Por quê? Porque a alta temperatura é capaz de destruir uma série de vitaminas, uma série de minerais e os produtos químicos também. Então, a hora que esse químico entra em contato ali com essa polpa do coco, ele já deixa de ter tanto princípio ativo. É o mesmo óleo de coco. A diferença é que o extra virgem, por não sofrer interferência nenhuma, ele vai manter todas as propriedades dele. E o óleo de coco convencional ou o virgem, ele vai perder bastante desses benefícios. Então, o produto vai ser o mesmo, só que ele vai ser bem menos benéfico. E aí, boa parte dos benefícios que a gente fala aqui, muito provavelmente não serão encontrados. Como acontece com o azeite, né, Como Pérola? acontece com todos os óleos, Tati, todas as gorduras, elas sofrem esse processo. E não só as gorduras, mas, por exemplo, o arroz. Quando a gente pega um arroz integral, ele é rico em magnésio. Conforme eu vou, o arroz integral, ele tem umas casquinhas, que é isso que torna esse arroz integral. Conforme eu vou tirando essas casquinhas para deixar aquele arroz virar de integral para arroz branco, eu vou perdendo todo o magnésio dele. Então, esse processo acontece com a grande parte dos alimentos. O processamento, ele acaba destruindo boa parte dos princípios ativos. No caso do óleo de coco extra virgem, aliás, no caso do óleo de coco, se eu não usar o extra virgem, eu acabo perdendo mais de 50% dos benefícios que eu quero daquele alimento. Então, a perda é muito grande, Tati. E você de casa pode receber aí com a maior comodidade o puro óleo de coco extra virgem da Natural Flora, o Coconut. Eu sou fã dos suplementos que ajudam a gente a cuidar da saúde, fornecem aí bem-estar. O óleo de coco tem sido muito falado, muito pesquisado e muito usado pelas pessoas. Se você ainda não experimentou, fica o convite do Mulher.com. Liga agora na Natural Flora, tem uma equipe pronta para receber sua ligação, tá todo mundo lá de plantão, fala que está assistindo a Mulher.com porque tem surpresa, condições especiais aí para os nossos telespectadores. E o Coconut é o puro óleo de coco extra virgem, é o mais benéfico, o que mais vai contribuir para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. E a gente ouve muito a falar das propriedades emagrecedoras do óleo de coco. Dá para reduzir peso, Pérola?
Dá para reduzir sim, Tati. O óleo de coco extra virgem, ele é rico em algumas substâncias que acabam acelerando o metabolismo. Então, elas aumentam o gasto calórico. Dessa forma, comendo a mesma coisa, você acaba perdendo mais peso, porque você vai comer o mesmo, mas você vai gastar mais espontaneamente e isso vai fazer com que você acabe perdendo peso. Só tem um detalhe, Tati, em relação a esse benefício emagrecedor que a gente fala, que é assim, os estudos que observaram redução de peso com o óleo de coco extra virgem, eles acharam uma redução de peso importante. Mas mais importante do que a redução de peso estava em a que esse peso se referia. Então, quando a gente emagrece, a gente perde basicamente 3 massas, que é a gordura, o músculo e um pouquinho de massa óssea. Isso acontece, além de perder um pouco de água. Então, perder peso não significa sempre você estar melhorando a sua saúde, porque se você estiver perdendo músculo, por exemplo, você está aumentando a tua taxa de gordura e você não está tendo benefício nenhum com isso. Então, eu costumo dizer assim, começou a emagrecer, emagreceu muito em peso, mas em medida não emagreceu tanto, perdeu músculo. Ou o contrário, emagreceu 1 quilo, mas todo mundo está falando, Tati, como você emagreceu? Perdeu gordura, porque a gordura ela é volumosa e o músculo ele é compacto. Bom, e o que os estudos mostraram em relação a esses pacientes que emagreceram usando óleo de coco extra virgem? Eles tiveram uma redução da gordura localizada 7 vezes maior do que os pacientes fazendo a mesma dieta. Ou seja, ele potencializou a mobilização da gordura localizada, que é o importante, porque também a gente fala de perder peso, mas diante disso que eu falei, o peso não é tão importante, concorda comigo? O Com importante certeza. é o que você está diminuindo. Eu tenho que diminuir gordura, Tem que não diminuir músculo. gordura, que a gordura é que vai causar uma série de complicações para a nossa saúde. E o óleo de coco extra virgem, por conta de uma substância que ele tem chamada ácido láurico, ele ajudou a mobilizar essa gordura localizada. Como esse estudo foi, como o estudo que a gente tem com maior número de pacientes foi feito com homens, era a gordura da barriga. Só que extrapolando isso para outras, extrapolando isso para as mulheres, para outras situações, outras condições, se chegou à mobilização de gordura localizada e não só da barriga. É que hoje a maioria das pessoas concentra na barriga, mas tem gente que fala assim, eu tenho alguns pacientes, Tati, que não tem barriga, que tem o quadril largo. Então, para mim, para quem tem o quadril largo, não funciona o óleo de coco extra virgem? Funciona sim, porque ele vai agir na gordura localizada. Independente se está no abdômen, se está no quadril ou outra parte do Exatamente. corpo. Aonde você tiver mais acentuada essa gordura é aonde ele vai recolher essa gordura e jogar fora. Perfeito. Pérola, todo mundo busca, né? Ter aí uma alimentação mais saudável, ter o corpo com as curvas definidas, mas o óleo de coco, além desse papel importante também, né, de reduzir a gordura no nosso corpo, ele traz outros benefícios que muita gente não conhece e são benefícios importantíssimos. Sem dúvida, Tati. O primeiro grande benefício importante, indispensável para a nossa saúde do óleo de coco extra virgem é em relação ao sistema imunológico. Então, ele protege a gente das doenças, ele acaba aumentando a contagem das células de defesa que a gente tem. Com isso, a gente acaba adoecendo menos. Isso foi primeiramente descoberto, Tati, no caso de infecções de repetição. Então, aqueles pacientes que têm sempre o mesmo tipo de infecção. Geralmente são infecções de gênito urinário, para a mulher, aquelas candidíases de repetição ou fungos de unha. Então, nessas condições, se viu que, usando o óleo de coco extra virgem associado ao tratamento, havia uma menor reincidência da infecção, então a pessoa não tinha tantas infecções e quando ela tomava o óleo de coco durante a infecção, ela respondia melhor ao tratamento, porque quando a pessoa tem muita infecção de repetição, as bactérias, os causadores dessa doença, fungo, eles se tornam resistentes ao tratamento, a pessoa acaba não
respondendo ao remédio. Por quê? Porque quem estava causando o problema acostumou com aquele remédio. E com o óleo de coco extra virgem, essas bactérias, esses fungos, eles se tornaram novamente sensíveis. Por quê? Porque havia uma melhor defesa imunológica. Então, o primeiro efeito conhecido foi esse da melhora do sistema imunológico. Além disso, se encontrou recentemente uma relação de analgesia. O que é analgesia? É tirar a dor. Então, pacientes com fibromialgia, eles têm menos dor, menos crises de dor, e quando eles têm as crises de dor, a dor está bem mais amena do que sem fazer o uso do óleo de coco. Então, associando o óleo de coco ao tratamento ou fazendo uso do óleo de coco contínuo, esse paciente que tem a fibromialgia, ele vai ter menos crises e crises mais curtas, menos dolorosas. Outro efeito que a gente sabe que tem é em relação à redução de triglicérides. Então, tem bastante estudo mostrando que diminui o triglicérides de forma bem significativa. Tem relação com redução da vontade de comer doce e melhora da ação da insulina, o que é um benefício para pacientes diabéticos. E um estudo, Tati, que eu trouxe até semana passada, mostrou que mulheres na fase da menopausa, fazendo uso do óleo de coco extra virgem, tem uma menor perda de massa óssea. Aliás, ela perde muito pouca, quase nada de massa óssea quando ela entra na menopausa. Porque a menopausa, Tati, estimula a osteoporose. Então, a mulher ela se torna mais suscetível à osteoporose. E há uma perda de massa óssea significativa. O resultado, quando se usou o óleo de coco extra virgem nas pacientes com menopausa, foi em ratinhos com menopausa, foi muito melhor do que os ratinhos que usaram cálcio. Ou seja, é mais importante você prevenir a perda óssea do que suplementar o cálcio nessa situação, o cálcio exclusivamente. Então, ele tem relação, inclusive, com os sintomas relacionados com menopausa. Interessante. Tem alguma contraindicação para algum grupo de pessoas que não pode tomar o óleo de coco? Tem sim, Tati. O óleo de coco, ele não é recomendado para pessoas que tenham alergia a castanhas, nozes, amêndoa, amendoim. Por quê? Porque o coco ele é uma castanha. Então, quem sabe que é alérgico a qualquer tipo de castanha, amendoim, comeu amendoim uma vez, inchou a boca, se teve alguma reação dessas, não pode usar óleo de coco, não pode usar coco ralado, tá? Então, a água de coco mesmo é a única contraindicação que a gente conhece. Quero agradecer muito a sua presença, viu, pelo carinho com o nosso público. Obrigada. E você que, se por acaso, de repente, ainda ficou com alguma dúvida, mande, nós vamos esclarecer no decorrer dessa semana, nas próximas participações da nutricionista Pérola Ribaldo. Você pode receber um produto que tem procedência, um produto de qualidade, você pode receber com toda a comodidade aí na sua casa. De repente, ligou hoje, pediu, esclareceu sua dúvida, você recebe no prazo muito curto, passa a fazer uso e vai perceber toda a diferença no seu corpo. De fato, auxilia, a gente ajuda e previne problemas de saúde, que também é muito bom, né? Se a gente pode prevenir, por que não fazer? Depois a gente acaba gastando aí uma fortuna cuidando da doença. Vamos tentar mudar nessa mentalidade, esse costume que a gente tem de cuidar só depois que está com problema. Vamos prevenir esse excesso de gordura, a gordura que faz mal para o nosso corpo. Vamos cuidar do nosso sistema imunológico. E o óleo de coco ajuda até, minha amiga, a regular o intestino, viu? Também faz muito bem. Então você pode receber agora o Coconut. Liga na Natural Flora 011 3013 0909, 011 3013 0909. Não tem burocracia nenhuma. Você liga, recebe o produto em casa e vai perceber a diferença. Num prazo aí de no mínimo 15 dias, já dá para perceber a redução, inclusive, da circunferência abdominal, né, Pérola? Em menos de 15 dias, Tati, em uma semana de uso. Olha que beleza! Em uma semana de uso, teve um estudo que mostrou que os homens, em especial, nesse estudo da redução da barriga, já tem uma diferença significativa. Legal. Faça experiência aí na sua casa. Liga na Natural Flora e receba o Coconut em casa. 011 3013 0909. Pérola, mais uma vez, obrigada, viu, pela presença.